Olá, gente! Agora a gente vai dar início a mais uma aula de neurociências clínicas com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bom, as primeiras definições que denominaram o TDAH estavam relacionadas com a inquietação, desatenção e dificuldade diante de regras e limites. Logo no final da década de 30, por exemplo, surgiram inúmeros casos de traumas cerebrais que eram acompanhados de sinais como desatenção, inquietação e impaciência. Então, a literatura fala que esse transtorno foi denominado pela primeira vez de lesão cerebral mínima, por conta das lesões cerebrais que eram causadas, onde os sintomas eram muito semelhantes aos causados por dano ou infecção cerebral, por exemplo. Só que, atualmente, de acordo com o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, essa tríade sintomatológica passou a incluir desatenção, hiperatividade e ou impulsividade. E então, o transtorno passou a ser denominado de distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade propriamente dito. Ele é caracterizado pela presença de sintomas como desatenção, hiperatividade ou impulsividade, como eu falei anteriormente, né? E ele pode se subdividir em 3 tipos. O primeiro, ele está relacionado com o predomínio de sintomas de desatenção, que acomete principalmente o sexo feminino. Já o segundo, há um predomínio dos sintomas de hiperatividade e ou impulsividade, sendo mais frequente no sexo masculino. E o terceiro apresenta concomitantemente os sintomas de ambos os subtipos, tanto de hiperatividade e impulsividade quanto de atenção. É o que nós chamamos de TDAH misto ou combinado. O TDAH ainda não possui uma etiologia totalmente elucidada. Porém, muitos estudos mostram de que se trata de um transtorno de origem neurobiológico devido a uma disfunção da transmissão da dopamina em algumas áreas cerebrais, principalmente o córtex pré-frontal e o sistema límbico, a região límbica, né? Como mostram essas duas figuras. Só que essa relação entre essas áreas cerebrais e a dopamina a gente vai ver mais à frente no decorrer da aula. E o que é predominante nessas crianças? Quais são suas características? Bom, a criança com TDAH apresenta baixo desempenho na escola, devido principalmente a uma extroversão extrema e dificuldade de concentração. Geralmente aquela criança inquieta, que está sempre passeando, andando, falando, enfim, e que não consegue sentar-se na cadeira e concentrar e ficar quieto. Geralmente é o tipo de criança que costuma dar um pouco mais de trabalho para os professores. Elas também apresentam problemas no sono. Cerca de 80% de crianças com TDAH apresentam dificuldade de iniciar o sono e manter o sono saudável durante a noite, porque costumam acordar várias vezes, se movimentam muito para dormir, migram para o quarto da mãe ou do pai, e ao contrário do que ocorre à noite, de manhã a criança acorda com o sono excessivo, ou seja, não tem vontade de fazer nada, demora para despertar. Elas também apresentam problemas na alimentação, porque crianças com TDAH costumam não ter paciência para realizar uma alimentação adequada, não conseguem sentar-se na mesa e ter paciência. Elas petiscam durante o dia e acabam preferindo comidas rápidas e de fácil acesso. Então, por conta dessa característica, essas crianças acabam tendo muitos problemas alimentares. Elas também apresentam distúrbios relacionados no esfíncteres, ou seja, a criança costuma fazer xixi quando dorme e também tem dificuldades relacionadas à evacuação das fezes. Até os 4, 5 anos, por exemplo, espera-se que essa dificuldade na evacuação de crianças aconteça. Porém, em crianças com TDAH, essa dificuldade de evacuar costuma perdurar até os 10, 11 anos se não for tratada, porque elas
costumam segurar bastante a evacuação, porque não têm paciência de ir ao banheiro ou simplesmente esquecem de evacuar e quando já vê, ela fez na calça, por exemplo. Elas apresentam também dificuldades na memória sequencial, ou seja, o que é isso? Geralmente essas crianças não apresentam, quer dizer, apresentam muita dificuldade de guardar regras, guardar rotinas, guardar sequência de tarefas. Elas esquecem e se perdem, acabam tendo dificuldade de lembrar de tarefas do cotidiano. Então os pais têm que estar todo o tempo falando a mesma coisa. Geralmente é aquele tipo de mãe, de pai, que chega no consultório com o médico e fala: poxa, eu tenho que ficar repetindo toda hora, todo dia a mesma coisa para o meu filho. Então, é uma característica desse transtorno. As crianças têm essa dificuldade de se atentar às regras. E, por fim, elas também apresentam distúrbios relacionados na linguagem, principalmente com relação à memorização de sons, de letra. São crianças que têm atraso na fala, demoram mais para perceber as nuances da linguagem. Então, às vezes, o discurso da criança com TDAH é rápido. Na hora que você está conversando com ela também não ouve tudo que você fala, porque ela fica distraída durante o diálogo. E com isso, essa criança pode ter dificuldade de se apropriar de atividades relacionadas à leitura, à escrita e também ao cálculo. Como eu falei anteriormente, disse que iríamos nos apropriar melhor dessa relação entre o cérebro e o TDAH. Pois bem, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode ser explicado por aspectos neurobiológicos, ou seja, os circuitos neuronais afetados no transtorno incluem principalmente o córtex pré-frontal, os gânglios da base e o cerebelo, que são as áreas que estão associadas às características de desatenção, impulsividade, hiperatividade, desorganização, inabilidade social e dentre outras. O córtex pré-frontal, por exemplo, ele é responsável principalmente pelo pensamento, linguagem e conduta. Já os gânglios da base são relacionados ao aspecto cognitivo do movimento, ou seja, como planejar e como executar os atos motores. E o cerebelo é responsável pelo equilíbrio e pelo tônus muscular, ou seja, a força muscular. E como essa disfunção cerebral ocorre? Em nosso cérebro existem neurotransmissores chamados dopamina e noradrenalina, cada um com funções essenciais. A dopamina, por exemplo, influencia nas emoções, no aprendizado, no humor, na motivação e na atenção. Ela é responsável também por controlar o nosso sistema motor, então a sua deficiência pode afetar os movimentos. Ela também está relacionada com o sistema de recompensa do cérebro, ou seja, ao realizar determinadas atividades, como comer um doce, o cérebro recebe estímulos que liberam dopamina em determinadas regiões, então dando a sensação de prazer. É por isso que quando a gente come um doce ou alguma outra comida que a gente gosta muito ou faz alguma outra atividade prazerosa, a gente quer sempre mais e mais, porque ela causa essa sensação de prazer. Por outro lado, a noradrenalina prepara o corpo para determinada ação. Por isso, é comumente conhecida como uma substância de luta ou fuga. O organismo libera a noradrenalina ou adrenalina nos momentos de susto, surpresas ou fortes emoções, como por exemplo, quando um bandido chega para assaltar, o que a gente sente, o susto, o medo, o desespero, tudo isso é causado pelo aumento da noradrenalina naquele momento. Por isso que ela tem essa função de manter o corpo em alerta e em atenção, principalmente durante o dia. E a tendência é que seus níveis diminuem durante a noite. A noradrenalina também ela está relacionada com processos cognitivos, a criatividade e a memória. E de que forma esses neurotransmissores podem ser afetados no TDAH? Bom, a literatura fala que o TDAH
está relacionado com esses baixos níveis ou subutilização, ou seja, pouca utilização, né, de catecolaminas. E as catecolaminas nada mais são do que esses grupos de neurotransmissores que eu falei anteriormente, que inclui a epinefrina, norepinefrina, e a dopamina e também a serotonina. Gente, quando eu falo em epinefrina ou norepinefrina, é a mesma coisa que adrenalina ou noradrenalina, tudo bem? Esses neurotransmissores são responsáveis por ativar as regiões do cérebro no lobo frontal, que é essa área em verde que está marcada na figura, tá? É uma área relacionada com a execução do foco e da concentração. Então, prejuízos nessa área do cérebro deixa essa área super estimulada, hiperestimulada, né? Dessa forma, ela falha em manter o sinal inibitório, gerando estímulos excitatórios e, consequentemente, dando lugar à distração, ou à desatenção, que é um dos sintomas do TDAH. Então, a deficiência da dopamina no TDAH é derivado de uma disfunção justamente no córtex pré-frontal. Então, dessa forma, vocês entendem que as áreas fronto-subcorticais ou córtex pré-frontal, como vocês preferirem, que é essa área anterior do cérebro, né, apresenta-se implicada no transtorno, porque é uma área rica em dopamina, principalmente e noradrenalina também. Ou seja, o excesso desses neurotransmissores é responsável pela diminuição da inibição comportamental através da excitabilidade nessa região. Também as disfunções noradrenérgicas interferem na transmissão da dopamina em outras áreas do cérebro, e essa falha causa sintomas como hiperatividade, desatenção, distração e impulsividade. É importante ressaltar que esses dois sistemas distintos do cérebro, o anterior e o posterior, estão envolvidos na origem do TDAH, como, por exemplo, o sistema anterior é primariamente dopaminérgico, que envolve as áreas corticais frontais, como eu já falei anteriormente, e o sistema posterior é noradrenérgico, que inclui as áreas como a região parietal. Dessa forma, a eficácia medicamentosa nesses pacientes depende das alterações encontradas das funções dopaminérgicas ou noradrenérgicas. Então, de acordo com tudo o que foi apresentado, a ocorrência do TDAH inclui essa teoria dopaminérgica e noradrenérgica, pois são os principais neurotransmissores implicados no déficit central do TDAH. E a falha comportamental causa, então, distração, desatenção, hiperatividade e impulsividade. E com relação ao diagnóstico? Bom, o diagnóstico do TDAH é uma classificação. Ele é baseado na história clínica, por isso é sempre observacional e clínico. O profissional médico se baseia em critérios estabelecidos por manuais e escalas de avaliação de comportamento, como também deve ser avaliado o contexto em que esses sintomas ocorrem, como, por exemplo, os locais em que esses sintomas ocorrem, escola, casa, trabalho, a duração desses sintomas. É importante ressaltar que flutuações na sintomatologia não são característicos do TDAH, porque o TDAH, os sintomas são contínuos, tá? Deve ser avaliado também o grau de comprometimento no desenvolvimento do indivíduo e as consequências, ou seja, as deficiências e prejuízos que são clinicamente significativos para aquele indivíduo. Por isso, durante o diagnóstico é muito importante ter uma avaliação ampla. É importante a visão dos pais e dos professores nesse caso. Como eu falei nos slides anteriores, os principais critérios para diagnóstico do TDAH são déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. O tratamento do TDAH deve ser focado no controle dos sintomas, na educação em classe, na melhoria do relacionamento interpessoal
e na transição para a vida adulta, a fim de proporcionar alívio do sofrimento causado pelos sintomas. O pediatra ou clínico não deve considerar o TDAH como uma patologia, ou seja, como uma doença, e nem a gente como sociedade. É necessário envolver os pais, professores e profissionais relacionados ao ensino. Portanto, deve-se envolver objetivos e focar na educação do paciente e da família. Deve-se também medicar o paciente para reduzir os sintomas. Entretanto, primeiramente é importante fornecer informações sobre a condição clínica do paciente, discutir as opções de tratamento, bem como seus efeitos colaterais e monitorar o paciente. Por isso é importante e necessário que esse paciente seja avaliado por uma equipe multiprofissional para que ele não fique somente à mercê de medicamentos, mas também que tenha oportunidades de terapias adicionais para seu melhor desenvolvimento. E com relação aos resultados esperados do tratamento? Bom, o tratamento não medicamentoso, ou seja, aquele que a gente não utiliza medicamento, que são as terapias adicionais, devem educar a criança, pais e professores sobre a natureza do problema do paciente. Então, dessa forma, espera-se melhorar o relacionamento com a família, professores e colegas de classe, porque o diagnóstico pode, de certa forma, trazer alívio para esse indivíduo, por ele saber o que tem e ser melhor compreendido pela sociedade. O tratamento também ajuda na diminuição da frequência de comportamentos indisciplinados ou indesejados, porque as terapias comportamentais reduzem efeitos nos sintomas da criança com TDAH. E combinado com a medicação, o seu desempenho melhora e a quantidade necessária de medicação estimulante pode até ser reduzida. Ou seja, o que isso quer dizer? A criança com TDAH geralmente inicia com um tratamento medicamentoso. Então, quando a gente consegue aliar o tratamento medicamentoso com um tratamento não medicamentoso, que são as terapias, a gente consegue uma melhora muito grande desses sintomas da criança com TDAH, ao ponto de conseguir diminuir dosagem de medicamento. O tratamento também melhora a qualidade, o número de trabalhos escolares concluídos, a eficiência em completar trabalhos e também aumenta a independência em cuidados pessoais e perseverança para concluir melhor as atividades de acordo com a idade. É importante ressaltar que interações que afetam a autoestima da criança com TDAH devem ser evitadas. Interações que afetam a autoestima da criança devem ser evitadas pelo fato de que podem também interferir no tratamento dessa criança. Então, na verdade, a gente deve fazer o contrário. Devemos sempre apoiá-las, sempre parabenizar quando elas conseguirem terminar alguma atividade, por exemplo, né? Porque aí elas conseguem se sentir mais aptas e capazes de realizar tarefas e rotinas. E dessa forma, a autoestima dessas crianças aumenta. Faz parte do tratamento não só melhorar a autoestima dessa criança, como também melhorar a sensação de segurança, como por exemplo quando ela estiver atravessando a rua, andando de bicicleta, ficando junto com adultos em áreas públicas e reduzir comportamentos de risco. O tratamento do TDAH deve ser visto sempre como multiprofissional. As terapias são muito importantes para que as dosagens de medicamentos sejam diminuídas e os indivíduos menos dependentes. Por exemplo, dessa forma, a colaboração entre a escola e família faz-se muito necessária para a promoção de adequações na própria escola, como a atenção especial, ensino em pequenos grupos e assistência em sala de aula. E agora a gente finaliza mais uma aula de neurociências clínicas e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais! Olá, gente! E agora, dando continuidade ao conteúdo, nós vamos falar sobre depressão. Segundo o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais,
a depressão nada mais é do que uma doença onde a pessoa apresenta um humor depressivo ou perda de interesse ou prazer durante pelo menos 2 semanas, além de outros sintomas relacionados, como alterações psicomotoras e de sono, redução no grau de concentração, variedade de peso corporal e perda de energia. Atualmente, sabemos que a depressão é uma doença. Entretanto, há muito tempo atrás, ela não era vista como doença. Tanto é que na sociedade tinha muitos julgamentos por cima de pessoas que apresentavam esse transtorno depressivo, né? Antigamente a sociedade julgava como se o paciente depressivo fosse apenas, na verdade, um paciente preguiçoso ou que aquilo fosse frescura, que não quisesse trabalhar ou fazer alguma coisa, enfim. Antigamente era tudo muito julgado, como a pessoa se portava, né? Como o depressivo se portava, mas as pessoas não entendiam o porquê disso. Por sorte, o mundo evoluiu, mas não ao ponto de baixarmos os índices de depressão. Ainda falta muita compreensão sobre essa doença, tanto é que hoje ela é considerada como a maior causa de afastamento no trabalho, né? Então a depressão ela não é apenas um estado emocional alterado temporariamente. Na verdade, ela é uma doença que deve ser tratada assim. Para entender as bases fisiopatológicas da depressão, ou seja, como ela ocorre no cérebro, eu quero primeiro que vocês imaginem 2 neurônios. Quero que vocês imaginem na mente de vocês 2 neurônios, um neurônio que transmite a mensagem e o outro que recebe a mensagem. Essa mensagem, essa comunicação entre eles se dá através de uma química cerebral chamada de neurotransmissores, que são o ponto-chave dessa história. No caso, os neurotransmissores são compostos por 2 grupos, como está no slide. As catecolaminas, que são a dopamina, noradrenalina e adrenalina, e o grupo das indolaminas, composto por serotonina e histamina. Em uma pessoa saudável, esses neurotransmissores são a comunicação entre um neurônio e outro. Porém, em uma pessoa depressiva, há diminuição desses neurotransmissores, ou seja, a pessoa tem pouca serotonina e pouca dopamina. Então, a informação não passa, não chega de um neurônio para o outro. E aí acaba que as chances de depressão são maiores. Então, de forma bem resumida, é basicamente isso, só que a gente ainda vai aprofundar mais sobre esse assunto. Então, na depressão, nós temos 3 principais neurotransmissores: a norepinefrina, ou noradrenalina, como vocês preferirem, a serotonina e a dopamina. Esses neurotransmissores são chamados de aminas biogênicas ou monoaminas. Por isso que, atualmente, a depressão é explicada através de uma hipótese chamada de hipótese monoaminética, como mostra a imagem, que, na verdade, essa imagem é tudo que eu pedi para vocês imaginarem no slide anterior, tá? Porque aqui nessa imagem nós temos 2 neurônios, um neurônio que manda a mensagem e o outro que recebe a mensagem, tá? E essas bolinhas azuis aqui, ilustradas, na verdade, são as monoaminas, ou seja, os neurotransmissores, tá? Que em condição normal estão cheias. Vocês percebem que nesse espaço aqui, esse espaço é chamado de fenda sináptica, esse espaço está cheio de neurotransmissores. Porém, na depressão, há pequenas quantidades, tá? Então, é isso que essa hipótese fala, que apesar de ainda ser a teoria mais aceita, ainda é uma hipótese, tá? Então, na depressão, os estudos falam, né, sobre essa hipótese
que há uma grande redução dessas monoaminas, no caso desses neurotransmissores, e isso faz com que não ocorra essa transmissão de mensagem. E percebam que dentro do sistema nervoso central, esses neurotransmissores acabam se encontrando, ou seja, cada um tem origem específica que acaba se distribuindo em determinada região do cérebro. Por exemplo, uns podem ser inibitórios, outros excitatórios, tudo bem? Então, essa ativação de determinada parte do cérebro vai depender da quantidade e do equilíbrio entre esses neurotransmissores. Por isso, há uma relação muito forte entre esses 3 neurotransmissores que eu citei anteriormente. E aí eu posso falar do estado de alerta, do nível de atenção, do balanço emocional, da resistência, do apetite, da satisfação, da motivação, da certeza, da dúvida e por aí vai, né? Assim, eu tenho um equilíbrio na liberação desses neurotransmissores e um balanço perfeito, né? E tudo isso permite com que todas essas características que eu acabei de citar funcionem de maneira adequada. Logo, um desequilíbrio nesse balanço de neurotransmissores, claro que ainda existem muitos outros neurotransmissores implicados nessa fisiopatologia da depressão. Porém, um desequilíbrio causado por esses 3 principais neurotransmissores deixa o indivíduo suscetível a doenças, dentre elas a depressão. Então, só recapitulando, nós temos a hipótese monoaminética, né? É a hipótese mais aceita atualmente para justificar como a depressão acontece no nosso sistema nervoso central, né? No caso, há um armazenamento das monoaminas no sistema nervoso que causa diminuição da quantidade dessas monoaminas na fenda sináptica, que nada mais é esse espaço entre um neurônio e outro, e aí levando aos sintomas da depressão. Então, aqui eu coloquei essa figura só para vocês poderem visualizar melhor como acontece esse processo. No caso, nós temos aqui a imagem A, que mostra o cérebro de uma pessoa sadia, né? Onde nós temos os neurotransmissores monoaminérgicos, que são essas bolinhas bem aqui, tá? Eles são liberados e se ligam a receptores de outros neurônios chamados neurônios pós-sinápticos, tá? Aqui nós temos neurônios pré-sinápticos, que são os neurônios que enviam a mensagem aos neurônios pós-sinápticos, que são os que recebem. Aqui na figura B, já nós temos a ilustração do cérebro na verdade, né, dos neurônios de pessoas com a depressão. No caso, o paciente depressivo apresenta uma diminuição, como vocês podem observar, há uma diminuição, né, dos níveis sinápticos de monoaminas aqui na fenda sináptica, que é esse espaço aqui, tá? E aqui na figura C já ilustra o tratamento, ou seja, quando o paciente depressivo ele já está realizando medicações antidepressivas. No caso, durante esse processo de tratamento, aumenta as concentrações de monoaminas, aumenta essa disponibilidade de monoaminas na fenda sináptica. E aí restabelece características do paciente, como por exemplo o humor. E nós temos outra hipótese também, chamada de hipótese de aumento do número de receptores de monoaminas. Ou seja, em uma condição normal, nós temos a produção de quantidades normais de monoaminas, como vocês já viram, né? Essas monoaminas vão se ligar aos receptores pós-sinápticos e também pode se ligar aos autorreceptores, ou seja, são esses receptores aqui presentes nos neurônios que têm a função de recaptar. Eles recaptam as monoaminas, tá? Só que na depressão há uma quantidade diminuída dessas monoaminas, como vocês também já sabem. E essa hipótese diz que essa hipótese fala que há um aumento compensatório
do número de receptores pós-sinápticos, no caso esse aqui que estão circulados, né? Há um aumento compensatório dos receptores pós-sinápticos que ocorre como se o organismo tentasse aumentar a oferta de receptores para as poucas monoaminas que ainda existem consigam se ligar. Vocês conseguiram entender? É como se o organismo aumentasse essa quantidade de receptores pós-sinápticos para as poucas monoaminas, poucos neurotransmissores que ainda existem aqui na fenda sináptica consigam se ligar, tá? Essa compensação altera a quantidade de receptores, porque, pensem comigo, terá muito receptor para o número diminuído de monoaminas. Então, dessa forma, causa os sintomas depressivos. Mas tudo isso ainda é uma grande hipótese. Então, como sintomas, o paciente depressivo pode apresentar sintomas relacionados a problemas no sono, ou dormem muito, ou apresentam insônia. Eles também podem apresentar síndrome amotivacional, ou seja, a pessoa está completamente desmotivada, não consegue realizar nem as tarefas que amava fazer. Paciente depressivo também tem alteração digestiva, uma sensação de estômago embrulhado, que faz com que o paciente coma pouco, ou o contrário. Né, ele também joga todas as suas frustrações e decepções no ato de comer, tá? O paciente depressivo tem baixa autoestima, sente-se que é culpado ou inútil diante de toda a situação, apresenta fadiga ou perda de energia, dificuldade de concentração, o que impede de realizar tarefas e de trabalhar. E um dos sintomas mais sérios é quando o paciente depressivo apresenta pensamentos recorrentes relacionados ao suicídio ou à morte. E com relação aos fatores de risco? Bom, é muito difícil falarmos sobre uma causa única da depressão, né? Nós temos fatores bioquímicos que estão relacionados a diferenças entre as substâncias químicas do cérebro, que eu abordei, né, principalmente com vocês nos slides anteriores. Temos fatores genéticos, onde a depressão pode sim ser hereditária, ou seja, pode ocorrer entre famílias, pode passar de um pai para um filho. Temos fatores relacionados a personalidades, onde as pessoas apresentam baixa autoestima, são facilmente oprimidas pelo estresse, ou pessoas pessimistas também são mais propensas a sofrer. E também temos fatores ambientais, relacionados à exposição à violência, à negligência, o abuso, a pobreza. No caso, também são fatores situacionais, né? Fatores que tornam a vida de pessoas mais vulneráveis à depressão. De toda forma, não se sabe exatamente a causa exata que desencadeia a depressão. Porém, existem várias teorias que propõem as causas fisiopatológicas para doenças, como foi falado anteriormente. É importante conhecermos a fundo do que se trata essa patologia, pois só assim podemos fornecer ajuda para os indivíduos que passam meses ou até mesmo anos sofrendo com os prejuízos causados dessa doença. E dando continuidade aos assuntos, nós vamos falar agora sobre neuroaides. Bom, cerca de 10 a 20% dos casos, a manifestação inicial da infecção pelo HIV é uma complicação neurológica, acontecendo tanto por ação direta do vírus como por infecções oportunistas. Bom, talvez vocês ainda não devem ter ouvido falar sobre a neuroaides ou conhecem um pouco sobre ela, mas ela é basicamente uma das manifestações graves que ocorre no paciente acometido pelo vírus da AIDS. Como diz no texto, o sistema nervoso central é o segundo local mais comum de manifestações clínicas, ou seja, isso significa que o vírus tem a capacidade de acometer vários órgãos e o cérebro é um deles. A partir do momento que o vírus consegue adentrar a barreira hematocefálica, que é a barreira que recobre e protege o cérebro, o paciente começa a sofrer com as consequências do vírus no cérebro. Podemos então chamar isso de neuroaides. É importante ressaltar que as manifestações neurológicas em pacientes infectados
pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, pode ser encontrada nas diversas fases da doença, desde o período de contaminação até os estágios mais avançados de imunossupressão. Bom, então como ocorre a neuroaides? Antes da gente chegar na neuroaides propriamente dita, é importante a gente entender o vírus HIV. O HIV, como mostra a imagem, ele nada mais é do que um envelope que possui glicoproteínas em sua superfície, que são essas proteínas capazes de se ligar na célula hospedeira, ou seja, na célula que o vírus quer infectar, tá? Por dentro do vírus, nós temos um outro material chamado de capsídeo, tá? Esse capsídeo, ele envolve materiais genéticos muito importantes do vírus, ou seja, duas fitas de RNA, tá? São duas fitas de RNA simples, porém idênticas, e em cada uma dessas fitas está acoplado uma proteína que é muito importante para o processo de multiplicação do vírus, chamada de transcriptase reversa, que é ilustrada por essa bolinha verde. Por conta dessa proteína, o vírus HIV faz parte de um grupo de vírus chamado de retrovírus, que são vírus capazes de produzir DNA a partir do RNA, utilizando a enzima transcriptase reversa. Bom, com essa introdução sobre o vírus, é importante que vocês saibam que a capacidade de multiplicação dele permite que ele adentre o sistema nervoso central do hospedeiro por um mecanismo chamado de cavalo de Troia. Como vocês devem imaginar pelo nome, é quando o vírus consegue utilizar uma célula para adentrar o sistema nervoso central. Geralmente, essa célula que o vírus utiliza chama-se célula CD4, que são nada mais que os linfócitos do ser humano, né? Que o vírus utiliza porque ele apresenta uma maior afinidade pelas células CD4, pelos linfócitos, tá? E aí causa os distúrbios do sistema imune e a neuroinflamação. De forma detalhada, o HIV infecta um subconjunto de células imunitárias, que inclui células T e macrófagos circulantes, porque essas células apresentam em sua composição, né, receptores chamados de CD4, como mostra a figura, que é esse receptor aqui que se acopla na proteína do vírus, tá? E também tem um receptor secundário, chamado de CCR5. Dessa forma, o receptor CD4 consegue se fixar às proteínas que estão na superfície da célula do HIV, como mostra a primeira figura, que também se encaixa no receptor secundário. Esse encaixe permite a fusão entre o vírus e a célula do hospedeiro, e assim o vírus consegue infectar a célula do sistema imunológico. O vírus então domina a célula CD4, fazendo com que ela fique doente, e dentro dela ele replica para que novos outros vírus possam ser distribuídos pela corrente sanguínea a partir da célula infectada. Dessa forma, milhares de novos vírus saem da célula CD4 infectada e aí eles já saem utilizando outra enzima, a protease, e partem em busca de novas células CD4. E aí isso torna-se um ciclo vicioso. Uma vez infectada, a célula CD4 acaba causando a sua própria morte. Esse ato cria um meio vantajoso para o vírus, porque essas células são vitais para o sistema imunológico do hospedeiro. Então, se elas morrem, se elas causam sua própria morte, dessa forma enfraquece a imunidade do indivíduo. Por sorte, os avanços médicos recentes desenvolveram inibidores de fusão que ajudam a diminuir a disseminação do vírus. Ou seja, os inibidores de fusão são nada menos do que os medicamentos, né? Que apresentam esse nome porque eles conseguem se fixar às superfícies das proteínas da HIV, como mostra a imagem.
provocando alteração na conformação e uma perda da flexibilidade do vírus. Então, dessa forma, os receptores CD4 não se ligam, né? Eles não conseguem se alinhar às proteínas da superfície da célula. E dessa forma, impedem que o vírus entre na célula e infecte. Bom, sabendo agora como o vírus age no nosso organismo e da importância do medicamento nesse processo, vocês devem estar se perguntando por que ocorre a neuroAIDS, já que o medicamento tem a função de inibir que a célula viral se funda na célula do hospedeiro. Bom, o sistema nervoso central apresenta uma barreira, chamada barreira hematoencefálica. Essa barreira impede que substâncias estranhas entrem no cérebro. E aí faz com que a eficácia medicamentosa seja baixa no sistema nervoso central. Então, dessa forma, as terapias antirretrovirais apresentam pouca atuação no sistema neurológico. Com isso, o vírus utiliza células do sistema imunológico, a qual tem maior preferência, como eu falei anteriormente, para entrar no cérebro. Até porque o cérebro é um dos órgãos de maior afinidade do vírus. Então, dentro do sistema nervoso, o vírus fica protegido e longe da ação dos medicamentos. E aí, o nome de cavalo de Troia. De forma geral, para vocês frisarem melhor, apesar do sistema nervoso ser um sítio privilegiado, porque tem uma barreira, né? De toda forma, essa barreira não impede a circulação de linfócitos e monócitos. Então, dessa forma, o sistema nervoso ainda assim não está imune à entrada do vírus. Por conta disso, infecções causadas nessas células, células do sistema imunológico, podem prejudicar sim o cérebro, levando aos problemas neurológicos. Nos estágios iniciais do acometimento da doença, o indivíduo pode apresentar sintomas que podem ser confundidos com a depressão, e em estágios mais avançados, nós já encontramos a amnésia, dificuldade de interpretação, bem como concentração, variações de personalidades e prejuízos motores. Então, como ilustra a figura, é muito comum que em estágios mais tardios o paciente desenvolva demência, e tudo isso está ligado com a neurodegeneração causada pela neuroAIDS. O início da demência pelo HIV é insidioso e em seus estágios iniciais o paciente pode queixar-se de dificuldade de concentração, apatia e lentidão mental. E é muito importante ressaltar esse aspecto, visto que a demência é uma das piores consequências causadas pelo HIV, principalmente em pacientes com idade avançada. E como você já deve compreender melhor, de acordo com as aulas anteriores, cada área afetada do nosso cérebro pode afetar alguma funcionalidade do nosso organismo, como, por exemplo, a fala, o pensamento, raciocínio, a atividade motora e dentre outros. E isso também ocorre na neuroaides, porque dependendo da área afetada, o paciente pode apresentar comprometimento cognitivo, motor, emocional e comportamental. E cada uma vai influenciar de alguma forma ou em alguma funcionalidade do indivíduo, assim comprometendo a qualidade de vida. Então, o médico baseia-se desses achados para compor o diagnóstico do paciente soro positivo. Então, não esqueçam, a AIDS dá abertura para doenças oportunistas, como também ela mesma pode ser agravante no indivíduo, principalmente aqueles que cursam com problemas neurológicos advindo do vírus. E como dito anteriormente, os principais critérios para se eleger uma demência causada pela neuroaides é a regressão das funções motoras, comportamentais e cognitivas, que comprometem em maior parte as atividades de vida diária da pessoa. Por fim, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula.